Olá, dentista, tudo bem? Bem-vindo ao Doutor Férias. E o episódio de hoje eu vou falar para você como que você vai precificar as suas consultas e os seus procedimentos no consultório odontológico, num consultório que te permite tirar 15 dias de férias sem parar de faturar. Hoje eu estou aqui, arrumei um cantinho para fazer esse vídeo para você, que eu acho muito importante esse tema, apesar de que aqui embaixo do meu consultório está rolando uma obra, então se surgir um barulho, eu não quero deixar de gravar hoje esse vídeo para você, apesar de todo esse barulho. Então, por favor, releve se você escutar um barulho muito diferente aí. Então, seja bem-vindo ao Odonto Férias, tá? Aqui eu lanço estratégias para que você, dentista, que seja dono de consultório, tenha um consultório que te permite tirar férias sem que você esteja presente, tá? Sem deixar de faturar. Então, quando você sai de férias, sai para viajar, você continua faturando no seu consultório, tá? E isso é muito importante, porque a gente fala assim, ai, férias, né? Poxa, ela tá falando só de férias, ela só pensa em passear, em viajar. Não, não é nada disso, não, tá, dentista? Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu tô colocando aqui para você é que você é um profissional liberal, mas se você é dono de um consultório, você também é empresário. E se a tua estrutura depende somente de você, você está cansado, exausto, você não está conseguindo cuidar da tua saúde, da tua família, muito menos quem dirá planejar viagens de 15 dias, porque você daí, quando viaja, tem que fechar o consultório, tem que fechar a tua agenda, dar férias para tua equipe, né? E aí o que que acontece? O teu custo vai lá na altura, tá? E aí talvez você nem esteja percebendo, se dando conta de que toda vez que você sai de férias, se você faz isso de fechar a tua agenda e fechar o teu consultório para você sair de férias, o teu custo está indo lá para cima. E eu tenho certeza que você não está botando essa conta na ponta do lápis como uma conta que deveria estar sendo incluída no custo das tuas férias, no custo da tua viagem, tá? Então eu estou aqui para te mostrar que existe um outro caminho. Você pode ter um consultório odontológico que funciona quando você não está presente. Isso talvez seja o mais importante, tá bom? Eu quero que você entenda como que você vai fazer esse caminho, tá? Meu nome é Gabriela Bisol, eu sou dona de consultórios odontológicos e eu consigo tirar férias de 15 dias sem deixar de faturar, tá bom? E eu vou te ensinar a fazer isso também. Então, o que é precificação, tá? Primeira coisa, o que é saber precificar? Saber precificar é você entender qual é o custo que você tem para manter o teu consultório aberto e, baseado nisso, para cada procedimento que você vai executar dentro do seu consultório, você saber qual é o custo mínimo daquilo ali. Você entendendo o custo mínimo do teu procedimento, da tua consulta, para manter o teu consultório aberto, você consegue saber qual é o lucro que você vai ter em cima daquilo ali, tá? Então vamos pensar dessa maneira assim, ó, o que que é saber precificar? Como é que eu sei precificar uma consulta onde eu não faço nenhum procedimento? Nada, zero. Eu vou fazer a primeira consulta do meu paciente. Qual é o custo disso? Eu não uso muito material, então o custo de material é baixo, porém a minha estrutura está inteira funcionando. Eu tenho um custo fixo, eu tenho custo da minha secretária, o custo de aquisição desse cliente, se eu investir em marketing, né? Então, ou se eu investir em folder, qual é o custo que eu tive naquela consulta onde eu não fiz nenhum procedimento? Esse é o meu custo mínimo, o mínimo. Eu preciso saber quanto isso custa, tá? Em cima disso, vamos dizer que não, eu preciso também ter lucro em cima dessa consulta que eu não fiz nenhum procedimento, né? Então, como é que eu calculo o lucro que eu tenho dentro de uma consulta? Agora, nós dentistas temos muitos procedimentos que a gente executa dentro da clínica. Não dá para eu ter o mesmo preço para tudo. Então, eu preciso ter esse cálculo, né, de saber qual é o meu custo para fazer aquele procedimento mínimo, a consulta mínima, com menos custo, com menos gasto, e saber calcular, por exemplo, se eu vou fazer um implante, qual é o custo que eu tenho além das consultas, vamos dizer, se para o implante eu preciso de 3 consultas, tá? Eu tenho que botar essas 3 consultas dentro do meu preço do implante, dado, né, quando eu vou oferecer esse serviço para o meu paciente. Mas eu tenho, além do preço das 3 consultas, o preço da compra do material, do laboratório, da moldagem, pós-operatório.
esse custo eu tenho que saber quanto é, para colocar dentro da minha precificação. Ah, então eu descobri que o meu custo é X, mas eu quero ganhar Y. Então aquele lucro ali, eu preciso saber quanto é também. Preciso saber custo de imposto, custo de taxa de cartão, se eu vou oferecer para ele no cartão. E aí, se ele me pede um desconto e eu não sei tudo isso, quanto eu posso dar de desconto? Você dá desconto? Como é que você faz a conta do desconto? Porque se você não sabe qual é o teu custo mínimo, como é que você sabe se você pode dar ou não desconto? Você não sabe. Então, saber precificar toda, todo, toda a tua hora clínica, a tua consulta, cada procedimento é importantíssimo para você saber quanto que você pode cobrar e quanto que você, se você quer dar desconto ou não, quais são as formas de pagamento que você vai oferecer ou não, para que você não caia no prejuízo, né? Porque senão, muitas vezes, se tu não sabe o custo, você, eu vou cobrar tanto X lá, porque o vizinho ali cobra X. Então, para eu não fazer diferente ali do meu vizinho, eu vou cobrar X também. Mas, às vezes, aquele X, o teu vizinho tem lucro, mas você não. Porque se você não sabe quanto custa para você aquilo ali, você não sabe se você está tendo lucro, que você imagina que você está tendo no seu consultório, tá? Então, precisa saber precificar. Agora, as pessoas confundem muito, né? Agora eu vou falar em preço. Dentista a gente não gosta de falar, né? Nem em preço, em precificação, fazer tabela, fazer custo. Saber imposto, a gente não gosta disso, a gente não foi treinado para isso, a nossa faculdade não inclui isso. Até porque muitas vezes na faculdade, seus professores não têm consultório particular, né? Ou se tem, ele também não sabe fazer, né? Então a gente não aprende isso na faculdade. E aí, quando você vira dona de consultório, se você não fizer essa conta, você pode estar tendo prejuízo com o teu consultório. Como é que você vai, com prejuízo, ter um consultório que você vai tirar férias, né? Bancar suas férias, continuar faturando, é impossível. Se você tem prejuízo, como é que você vai um dia se aposentar do seu consultório? Não vai se aposentar. Porque daqui a pouco você vai ver que você está trabalhando, 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 e você não está tendo uma vida como você gostaria de ter. E aí talvez o erro esteja na tua precificação e não no volume de atendimento, tá? Isso é muito importante. Qual que é a diferença de preço e valor? O preço é o quanto você vai cobrar em valor, né? O teu procedimento ou a tua consulta. O valor é o que você entrega, entenda. O teu paciente vai receber as duas coisas. Ele vai saber o preço, mas ele tem que perceber o seu valor, que tem que ser muito maior que o seu preço. Tá? Então, assim, o meu vizinho cobra 200, eu vou cobrar 200. Mas, assim, muitas vezes o teu valor é muito maior ou muito menor do que o teu vizinho. Então, esquece o vizinho, esquece quanto é que o teu vizinho está cobrando. Faz a tua precificação e o teu preço e a tua entrega de valor, tá? O paciente jamais vai achar caro o teu preço se a tua entrega de valor é muito maior. E é aqui que tem que estar o foco do teu paciente, tá? Como é que você entrega valor? Isso é um tema para uma outra aula enorme, importantíssima, tão importante quanto você saber fazer a precificação, tá? O valor é o que o teu paciente percebe. O preço é aquilo que você precisa colocar para você pagar a tua despesa, para você ter lucro, para você ter condições de ter um consultório que te permite tirar 15 dias de férias sem deixar de faturar e se aposentar um dia do teu consultório, tá? Essa é a parte chata, né? O dentista não gosta de olhar isso. A gente não gosta, a gente gosta de fazer o serviço, a gente gosta de oferecer o valor, a gente gosta de ter o cafezinho, de ter uma bolachinha, a gente gosta de ter uma equipe arrumada, você tá arrumada, no teu paciente chegar e se sentir à vontade, a gente gosta disso, né? Só que se você não precifica tudo isso no teu atendimento, pode ser que tudo isso aí não faça sentido para você financeiramente, tá? Então precisa fazer olhar para a parte chata, que é fazer conta, olhar planilha, é ter noção do teu custo, tá? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, que investia muito em tudo que era lúdico no consultório. Então tinha 500 brinquedinhos para as crianças, todo mundo enfeitadinho dentro do consultório, cheio de frufru. E aí foi ver, ela tinha prejuízo
dentro do que ela cobrava por causa desses acessórios. Então, assim, isso não é experiência do cliente, tá? Experiência do cliente não é tu encher de coisa dentro do teu consultório. Ou às vezes, por exemplo, uma dentista colega minha que trabalha com estética, investia muito em coisas de marca no consultório. Ela cheia de marca, tudo com marca. O que que acontece? Tudo que tu investe demais em marca tem um custo muito alto. Se você não precifica isso dentro do teu custo, você não está tendo lucro. Você está se enganando, achando que você tem lucro, porque tudo que entra no consultório você põe no bolso. E aí você esquece que depois tem a conta para pagar, o imposto no final do mês, você, nossa, tudo isso de imposto, né? Você tem que saber isso antes, na hora de fazer a precificação daquilo que você está entregando, tá? Quais são os tipos de precificação que existem dentro do consultório, tá? Você pode, por exemplo, fazer pacotes fechados, incluir tudo dentro do preço. Você pode fazer precificação por procedimento. Você pode precificar, passar o preço de maneira separada para o seu paciente. Por exemplo, eu faço ortodontia num consultório e eu faço bastante ortodontia para criança, tá? Então, eu faço muito interceptativa, preventiva, né? Então, por exemplo, um caso bem típico, assim, que foi a disjunção, tá? A disjunção rápida da maxila. Então, o que que eu faço? Hoje eu sei fazer a conta desse procedimento específico, tá? Como é que eu faço a conta? Eu sei quantas consultas eu vou levar para atender esse paciente, desde a colocação do afastador até a consulta onde eu faço ou a moldagem ou o escaneamento, mando para o laboratório. Eu sei quantas vezes, ao dia que ele vem instalar, quantos retornos ele tem que ter enquanto ele está ativando, e depois na fase passiva, quando ele não parou de ativar o aparelho, até a data da remoção do aparelho. Quanto tempo eu levo? Quantas consultas eu preciso fazer? Caso tenha, isso aí tem que estar tudo precificado já. Tá? Então, por exemplo, a consulta de acompanhamento de um disjuntor é uma consulta rápida, porém ela tem que estar no meu custo, porque eu tenho que estar aqui, ou a pessoa que, o dentista que vai fazer tem que estar aqui, certo? Então eu preciso saber todo esse custo daquilo ali. Agora, esse é o custo do atendimento. Eu tenho um outro custo que é material, afastador, anel, laboratório, correio, é, se eu a chave que eu compro especial, se eu vou fazer personalizado ou não, o brinde que ele vai ganhar, tá? Então eu preciso saber quanto tudo isso custa. Eu somo o custo dos meus atendimentos, das consultas, eu somo o custo do meu material e eu tenho um preço X. Esse preço X, eu preciso ter noção de como que eu vou cobrar isso dele, porque eu vou dar nota. Então eu tenho imposto para pagar, se ele vai fazer no cartão, tem a taxa do cartão, se eu vou parcelar, tem que ver se tem juros ou não, né? Se ele vai me fazer um Pix, será que eu consigo dar um desconto se ele vai fazer um Pix do imposto? É claro que não, mas eu posso dar um desconto, por exemplo, relacionado à taxa do meu cartão, tá? Então, assim, essa noção você precisa ter, porque ontem ainda eu tive uma paciente que chegou e falou, era um procedimento que custava, que eu passei o preço para ela de 3.800. E ela me pediu assim, Gabi, eu posso fazer por 3, que é Gabi porque ela é minha vizinha, né? E aí tem um pouco mais de intimidade, mandou no meu celular, no WhatsApp pessoal, que é péssimo, eu não recomendo jamais. Mas é porque é uma paciente que ela, além de paciente, é minha vizinha. Ela mandou no meu WhatsApp, pessoal, falou, Gabi, tu me dá um desconto, eu vou te pagar em dinheiro, faz por 3.000. Se eu não soubesse o custo que eu tenho com aquele procedimento que eu ia fazer, era capaz de eu ter dado desconto? De 3.800, acho que foi 3.800 para 3.000, gente, olha o tanto de desconto. É impossível, é inviável, por mais amiga que eu seja, por mais que eu queira atender a filha dela. Eu preciso mostrar para ela que não tem condições. Então, o que que eu fiz? Tu vais me fazer em dinheiro, eu te dei o desconto da taxa do cartão dela. E ela ficou feliz, porque eu não vou ter prejuízo com o atendimento, eu vou ter o valor que eu precifiquei para mim, né?
de acordo com a minha estrutura, o meu atendimento e o custo que eu teria, e ela conseguiu ganhar o desconto que ela chorou, né, que chorar não é problema. Todo paciente pode chorar no desconto, tá tudo certo, né. Agora é você saber quanto que você está dando de desconto, ou se você não dá desconto, porque você já deu aquele preço que não dá para dar desconto, ou você está dando desconto e não sabe que está tendo prejuízo com aquilo ali, tá. Então é importante você saber quanto custa por causa disso. Você precisa ter noção do que é o teu lucro, de quanto você pode dar desconto e o que é o teu custo, tá. E isso serve, eu dei um exemplo para vocês aqui de ortodontia, né, uma interceptativa que é a disjunção, porém, você pode fazer implante, você pode fazer, eh, preenchedor, toxina botulínica, não importa. Você precisa saber quanto custa os teus atendimentos, tem que estar incluído no teu pacote, qual é o custo de material para aquele procedimento, tá, e imposto, taxa de cartão, enfim. Uma outra coisa que acho que eu vou falar mais para frente é você entender que esse paciente ele é teu para sempre, tá. Então você tem que ter um carrinho de compras. Esse é o custo para aquilo, mas você precisa botar esse paciente a continuar depois com você, tá, mas isso é mais para frente. Agora vamos lá, qual é o que por que, precificar, saber precificar consulta e procedimento no consultório odontológico é tão importante, tá. É tão importante você saber o custo, o preço de tudo que você faz, desde aquela consulta sem procedimento, até uma limpeza, uma profilaxia com aplicação de verniz de flúor, com orientação, porque existem alguns custos que são fixos, até quando você não vai ele tá acontecendo, tá. Então é importante que você saiba o custo da tua estrutura, porque isso vai influenciar no custo de todos os teus procedimentos, e isso vai influenciar no preço que você vai passar para o seu paciente e no lucro que você vai ter para poder ter um consultório que te permite ter a vida e o padrão de vida que você sempre quis, tirar férias de 15 dias sem deixar de faturar, planejar a sua aposentadoria, tá? É importante isso. A gente não falou até uma coisa muito importante aqui, é você entender que também existe, por exemplo, se a gente, eu tenho consultórios, por exemplo, que eu atendo, e eu tenho consultório que eu não atendo, tá? Hoje, por exemplo, é uma terça-feira de manhã, eu não estou atendendo nenhum dos meus consultórios, eu estou aqui gravando esse conteúdo para você, mas nenhum consultório está fechado, todos eles estão com atendimento, tá? Aqueles dentistas que estão atendendo lá no meu consultório, ele vai, dependendo do acerto, que cada um tem um acerto, né? Mas assim, vamos dizer que ele ganha uma porcentagem em cima do atendimento dele, certo? Aquilo é o que ele ganha, é o que ele lucra, é o que ele levou para ele, tá? A mesma coisa deve acontecer com você dentro do seu consultório, tá? É importante que a gente entenda que o que entra de lucro no consultório não é o que você vai levar para casa, para você, pessoa física, não. Mesmo dentro do consultório onde eu atendo, eu também recebo pelos procedimentos que eu realizo, porque o lucro do consultório é outra coisa, tá? Então você precisa ter essa noção dentro do consultório que você também atende, que você ali também é dentista, além de ser o dono da estrutura, tá? Por que que por que que você deve investir tempo, seu tempo e o seu dinheiro para aprender a precificar os procedimentos e consultas dentro do seu consultório odontológico? Porque se você não sabe precificar, você não sabe o seu custo, custo fixos, custos variáveis, quanto custa a sua cadeira ocupada e desocupada, o custo para cada procedimento que você executa. Se você não tirar um tempo para fazer esse cálculo, olhar a planilha, que eu sei que a gente não gosta, dentista não gosta de fazer isso. Enquanto você não faz isso, você pode estar tendo um prejuízo enorme no seu consultório. Você pode estar tendo um prejuízo enorme atendendo um paciente, tá? Então você precisa saber quanto custa para saber precificar.
tá? Não adianta olhar para o lado, eu vou fazer uma pesquisa de mercado aqui, vou ver quanto é que meus vizinhos estão cobrando, vou cobrar mais ou menos a mesma coisa. Não, porque o teu custo não é o mesmo do vizinho. Então lá, aquele custo ele pode estar tendo lucro e você aqui não, tá? Então você precisa saber o teu custo, investe teu tempo nisso. Porque se você não investe tempo pensando no teu negócio pode te engolir, tá? Você pode estar tendo prejuízo e você não está entendendo da onde está vindo o prejuízo. Aí você vai captar mais paciente, você vai atender mais um volume maior, sem entender que esse atendimento está te trazendo prejuízo e não lucro. E aí você não sabe por que você está insatisfeito com o seu consultório. Por que você não consegue investir numa nova reforma, numa atualização do teu consultório? Porque você não tem lucro, tá? Então é importante, muito importante você entender qual é o custo do teu consultório, da tua estrutura e o custo de cada procedimento que você executa, tá bom? Por que você deve precificar e de que maneira você sabendo precificar, você gera férias, você permite ter um consultório que gera férias para você sem deixar de faturar. Qual é o link, né, entre precificação e o que a gente fala aqui que é o férias sem deixar de faturar? Veja bem, férias sem deixar de faturar é a cereja do bolo, é a ponta do iceberg, é o gostoso, é o que te atrai, é o que atrai. A gente quer, desculpe, a gente quer dentro da odontologia. Por que você fez odontologia? Você ama odontologia, fazer procedimento, legal. Mas você também sempre pensou em ter um padrão de vida com o que você faz, tá? Agora sim, se você não sabe precificar, você não sabe o seu lucro, você não sabe como que você vai economizar, investir para ter férias sem prejudicar o teu negócio. Você não tem como planejar uma aposentadoria, porque você não sabe qual é o seu lucro verdadeiro. Você pode estar se enganando, porque se você não sabe o custo, tudo que entra você traz para casa, você leva para a tua vida pessoal, e muitas vezes aquele dinheiro não era para estar indo para a tua vida pessoal. Aquele dinheiro era para você estar guardando para o seu consultório, tá? Porque final do mês vem uma conta, mês que vem outra conta, pode dar um problema no teu compressor. Se você não sabe o custo disso, quanto custa isso para você, você não está tendo organização financeira. Você está vivendo, deixa a vida me levar. E o consultório não é isso, tá? O consultório, além de você ser o dentista, você também é o dono da empresa. Você precisa ter a atitude de dono da empresa, tá? Porque senão você não tem um consultório que vai te permitir tirar férias sem deixar de faturar e muito menos se aposentar. Você está brincando de ser dentista, brincando de atender, brincando de casinha, tá bom? Então, por onde que as pessoas mais erram ao precificar as suas consultas e procedimentos no consultório odontológico? Acho que, para mim, o maior erro que eu vejo a maior parte dos dentistas fazendo é não precificar de acordo com a sua estrutura, tá? Então, eles precificam de acordo com o preço dos vizinhos, né, dos dentistas que atendem na mesma região ou que atendem no mesmo público que você, tá? Você não sabe qual é o custo dele, você não sabe se ele está lucrando, você não sabe se o teu custo é parecido com o dele. Então é importante sim você ter noção do preço da tua concorrência, mas não para imitar, não para fazer a média, não para fazer um pouquinho menos ou um pouquinho a mais. Você precisa saber para ter uma noção do que o seu paciente vai receber de preço da tua concorrência, mas não para você fazer o seu custo, não para você fazer o seu preço. O seu preço tem que ser baseado nas suas contas, tá? No seu custo de consulta, de manter o consultório aberto, o seu custo de procedimento, é isso que importa para você, tá? E você precisa saber quanto é que você quer lucrar, quanto é que você quer ter de lucro com a tua empresa, com o teu negócio, tá? O maior erro para mim é isso, é você ter que achar que o preço do outro tem que ser o seu. Aí você pode estar tendo prejuízo e não sabe. Você pode estar tendo um consultório que quanto mais você atende, mais prejuízo você tem. E aí você está cansado de atender,
você está estressado, a tua vida pessoal não está legal porque você não está conseguindo ter o padrão de vida que você gostaria e você não está entendendo por que isso está acontecendo. E muitas vezes é por você não ter se dedicado para conhecer o teu custo, tá? Agora vamos lá, qual é a melhor forma de você precificar, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês as tabelas que eu acredito que, assim, lá no comecinho, tá? Quando você começa o teu atendimento lá no teu consultório, tá? Como é que você vai fazer essa conta? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa entender, você precisa ter uma calculadora, se você não tem, lá no curso vai ter essa calculadora, vai calcular isso para ti, tá bom? E isso é muito importante. Quais são os grupos de custos que você tem que saber de cor e salteado, tá? Dentro aí do teu consultório. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber o teu custo fixo. O que é custo fixo? Porque isso às vezes as pessoas confundem, tá? O que é um custo fixo? O custo fixo é aquele assim, ó, eu saí do meu consultório e aquele custo não muda. Ele não muda. Então, o que seria o custo fixo, tá? Ó, custo fixo é aluguel da tua sala, ou se você comprou a sala, você tem um financiamento para pagar. Aquilo ali é um custo fixo. Você tem todos os meses, faça chuva ou faça sol, tá? A luz. A luz, ela varia de acordo com o teu atendimento, mas ela vai existir todo mês. Ela não vai embora porque você desligou a luz e foi para tirar férias. Ela continua acontecendo, tá? O que é um custo fixo? O condomínio. Se você tem consultório dentro de um prédio, você paga condomínio. Se você paga o PTU parcelado, aquilo ali é um custo fixo, tá? Mesmo que não seja parcelado, você tem que se programar para pagar, você pode programar todo mês como um custo fixo. O salário da tua equipe, o contador, tudo isso aqui eu tenho mapeado, tá? Se você não tem muito noção, isso aqui tá mapeado lá na planilha. Você vai conseguir tirar isso aqui, tá? Entender tudo como é que você vai calcular, tá? Custo fixo é a tua internet, teu telefone, se você paga alguma assessoria, tá? Custo fixo é o teu marketing, a tua equipe, né? Mesmo quando você tira férias, o salário da tua funcionária é o mesmo, tá? Então, isso é um custo fixo, salário de funcionário. Quantos funcionários você tem? Aquilo ali é fixo, tá? O que você deve incluir, que talvez você não tenha pensado, mas que é fixo? Taxa do teu banco, tá? Isso é custo fixo. Taxa de maquininha do cartão é custo fixo. Depreciação da tua estrutura você precisa colocar, porque você tem que estar cuidando do compressor, você tem que pagar, trocar sugador, né, onde você encaixa o sugador. Isso é custo fixo, você precisa estar preparado para isso, porque isso vai acontecer, não é surpresa não, tá? Isso vai acontecer. Então, isso tem que estar mapeado dentro do teu custo fixo, tá? Material odontológico geral, eu coloco como custo fixo, mas daí você vai ter que ver dentro da tua estrutura. O que é fixo para mim? Luva, sugador, a toalhinha que a gente coloca tanto em cima, embaixo do kit, quanto como avental. O que é custo fixo? Papel toalha, sabonete, porque isso aí todo mês você vai ter que comprar e você já tem uma previsão. Isso é um custo fixo, para atender você precisa disso, tá? Agora, o que não é custo fixo e que você precisa calcular, tá? Eu faço, por exemplo, ortodontia e odontopediatria. Cada procedimento meu tem um custo. Por exemplo, eu citei para vocês da disjunção da maxila. Esse procedimento específico, ele me gera um custo que não é fixo. Depende de quantas disjunções eu tenho naquele mês, aquele custo vai aparecer. Então, laboratório eu tenho todo mês, mas ele varia muito. Então, eu tenho
que ter isso mapeado, porém ele não é um custo fixo, ele vai depender do meu atendimento, tá? Então isso é um custo que é variável, tá? Mas vai acontecer sempre que você atender, certo? Agora um custo importante que talvez você também não esteja mapeando aí, é o custo com imposto, tá? Que você precisa calcular. Ele não é, ele vem todo mês, mas ele vai ser de acordo com o teu atendimento. Então é importante você ter um contador que saiba te orientar muito bem com relação a isso. Isso é outra assunto para uma outra aula, tá? Completa, que tipo de, como é que é a tua declaração, se é mês, se é simples, tá? Isso é, a gente faz uma aula só sobre isso, a gente pode inclusive chamar o meu contador aqui se vocês tiverem interesse, tá? Mas é muito importante que você entenda isso. O teu imposto, primeiro você tem que fazer nota, tá? Dentista, se você não está fazendo nota, você não tem um negócio, você não está sendo dono de uma empresa, tá? Então, isso eu nem vou cogitar aqui. Eu cogito que você faz nota para todos os procedimentos que você atende no seu consultório. Então, isso tem que estar embutido na tua precificação, certo? Se você faz o cartão, se você não faz o cartão, isso tem que estar lá também. Agora, o que é variável, por exemplo, também? A gente tem lembrancinha para os pacientes. A gente, por exemplo, em junho, a gente faz um evento legal de festa junina. Aí tem um custo que eu costumo colocar dentro da minha precificação, porque eu gosto de ter isso para gerar valor e experiência para o meu paciente. Então, tem que estar lá no teu custo também, tá bom? Aí, dentro do teu, você gerou lá todo o teu custo fixo, todo o teu custo variável, e aí, só que eu não tenho noção, eu vou começar a anotar a partir de agora. Legal. Talvez dental, né? Então, assim, você nunca fez, você não tem noção de quanto é que é o teu custo. Tenta juntar tuas notas, pega o teu extrato do banco e começa a olhar, pega dos últimos 3 meses. Olha lá, faz isso, tá? Tira um tempo para isso, pede ajuda da tua secretária, se é ela que faz os pagamentos de conta. Junta as notas, os recibos de tudo que você faz pagamento e coloca lá na tua tabela dos últimos 3 meses. Ali você vai ter uma noção, quando você pega assim, uma média de 3 meses, você tem uma noção do qual é o custo da tua estrutura. Tá? Então vamos dizer assim, eu tenho um custo, né, juntando fixo e variável, em torno de 20 mil. Depende muito da tua estrutura, tá? Pode variar de 10 mil, 20 mil, 30, 40 mil. Mas eu vou botar um preço só para você entender o que eu quero falar. Vamos dizer que o meu custo é 20 mil. Esse 20 mil vai acontecer se eu trabalhar, se os meus dentistas trabalham ou não. Não importa. Esse 20 mil, ele existe, eu estando doente, eu estando com saúde, eu viajando de férias, ou eu trabalhando, esse custo, ele vai existir. Então, você precisa diluir esse teu custo por hora pela tua capacidade de atendimento. Então, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo de um consultório que tem apenas uma cadeira, tá? Vamos fazer por cadeira odontológica. Então, vamos dizer que o meu consultório abre das 9 ao meio-dia e das 2 às 6, são 8 horas. E eu abro de segunda a sexta. Então, você vai pegar esse teu custo, que você calculou lá a média do teu custo dos últimos 3 meses, e você vai dividir pelo número de horas de capacidade de atendimento no teu consultório. Se eu atendo 8 horas por dia, 5 dias por semana, eu tenho 40 horas por semana, vezes 4 semanas. São 160 horas. Você vai pegar aquele teu custo e vai dividir por 160. Então, você sabe ali quanto é o custo da tua hora. Tá? Vamos dizer que o custo, eu vou chutar um valor, tá? Vamos dizer que o custo da tua hora deu 30 reais. Vou botar um pouquinho mais, 60 reais, tá? Isso é por hora. Se de manhã eu atendo das 9 às 12, o meu custo da manhã, de uma manhã, é 60 vezes 3, 6, 12, 18, 180 reais. E eu atendi 3 consultas que eu não cobrei consulta, fiz gratuito, né? Sei lá, de uma hora. Fiquei com 3 pacientes, uma hora eu não cobrei. Não é que eu não recebi.
eu tive um prejuízo de R$ 180. Então é isso que você precisa entender, tá? Agora não, eu faço consulta de meia hora, ok? Então o teu custo é R$ 30, tá? Então o custo de uma consulta é R$ 30. Se você está atendendo sem cobrar, você está tendo um prejuízo de R$ 30, tá? Então é importante que você entenda essa conta para precificar quanto custa uma consulta tua e quanto custa um procedimento seu. Senão você está tendo prejuízo, você está trabalhando, você está pagando para trabalhar, tá? Então é importante que você tenha esse cálculo bem claro na sua mente, para você saber quanto você deve cobrar do seu paciente, para que você pague a sua estrutura e você tenha lucro, certo? É claro que existem várias formas da gente aumentar o lucro do teu consultório. É claro que a gente tem várias formas de aumentar o lucro do seu consultório, tá? E aí que entra toda a percepção assim, ó, de valor, carrinho de compra, tá? Que talvez seja um conceito difícil para a gente dentista, a gente talvez você nunca tenha ouvido falar, mas a gente vai ter aqui no Odontoférias, tá? Que é um paciente que ele tem lifetime value com você, ele vai passar uma vida sendo atendido por você. Então, existem alguns custos que você vai abatendo ao longo desses procedimentos que você vai oferecer para ele, tá? Então, esses são conceitos de negócio que nós dentistas, quando você vira dono de consultório, você precisa entender, tá? Muitas vezes, se você atende em consultório de outro dentista, por exemplo, se você não é dono de consultório, você atende, você recebe uma porcentagem. E às vezes você pensa, nossa, mas eu ganho só, sei lá, 30%, 40%, mas você não tem noção, talvez, de todo o custo que aquele clínica teve para que você chegue lá e atende e ganhe 30%. Poxa, 30% às vezes é bastante dentro do que é cobrado, né? Então, se o custo de uma hora clínica é 180, R$ 60 e você está cobrando R$ 120 para fazer uma profilaxia, qual é o lucro efetivo disso aí? Depois de pagar imposto, taxa de cartão e ainda dividir porcentagem. O dono da empresa tem que ter isso muito claro, até para fazer parceria com outros dentistas. Senão você não consegue fazer uma parceria que seja lucrativa para um dono de consultório. Tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído aqui com vocês. É bastante coisa. Eu sei, a gente não gosta, a dentista não gosta muito de pensar nisso, de fazer esse tipo de conta, de olhar para o seu negócio, olhar planilha, fazer conta, tá? Eu entendo isso. A gente não aprende isso em faculdade, a gente não aprende em especialização. Muitas vezes o teu professor não tem um consultório, ele não sabe de tudo isso. Às vezes ele até sabe, não é nada disso, cobra um preço alto, porque o teu lucro vai ser alto. Você não precisa fazer esse tipo de conta. E aí você monta uma mega estrutura, você monta uma estrutura que é enorme, linda e maravilhosa e está pagando para trabalhar, tá? Então, espero que eu tenha contribuído. Se você tiver dúvida, manda aqui que eu vou te ajudar e a gente vai responder e vai resolver o teu problema juntos.